3 segundos e 629 milésimos. Essa é a distância exata do abismo que separa a realidade da expectativa na garagem da Mercedes neste momento. Quem olhou para a tabela de tempos no final do primeiro dia de testes no Bahrein não viu apenas um número ruim. Viu o reflexo de um projeto que nasceu, aparentemente, com dores de parto gravíssimas. O W17, o carro que deveria marcar o renascimento das flechas de prata na nova era do regulamento de 2026, começou sua vida útil não como um predador, mas como uma presa fácil para o relógio. E não estamos falando de esconder o jogo. A linguagem corporal dentro do box da equipe alemã não é de quem está poucando equipamento, é de quem está tentando entender por que os dados do túnel de vento não batem com o asfalto quente de Sakhir. Vamos destrinchar o que aconteceu com Andrea Kimi Antonelli, porque a situação é muito mais complexa do que apenas falta de ritmo. O garoto prodígio, que carrega nas costas o peso monumental de substituir lendas e liderar a equipe ao lado de George Russell, saiu do cockpit com uma expressão que misturava frustração e incredulidade. Ele completou apenas 30 voltas. Para um dia de estreia de um regulamento onde tudo é novo, desde a unidade de potência até a aerodinâmica ativa, 30 voltas é um desastre em termos de coleta de dados. Cada quilômetro perdido em Sakhir é um dado a menos para os engenheiros em Brackley. E neste momento, a Mercedes está voando às cegas. O tempo de 1 minuto, 37 segundos e 629 milésimos não é apenas lento, ele é uma eternidade atrás da referência do dia. Estamos falando de uma diferença que, na Fórmula 1 moderna, coloca você fora da zona de pontuação e brigando com as equipes do fundo do grid. Mas antes de aprofundarmos na catástrofe técnica da Mercedes e no motivo específico que fez o carro ficar tanto tempo nos cavaletes, precisamos entender que esse drama alemão contrasta violentamente com a serenidade assustadora que vem da garagem cor de papaya da McLaren. Daqui a pouco, eu vou explicar em detalhes o tal plano estratégico que Lando Norris e Oscar Piastri executaram com perfeição cirúrgica. Mas primeiro, é fundamental entender a mecânica do erro que parece ter atingido a Mercedes. O problema relatado por Antonelli não foi apenas falta de aderência mecânica. O piloto italiano foi vocal, talvez até mais sincero do que a assessoria de imprensa da Mercedes gostaria, ao relatar que o carro é imprevisível na entrada de curva. Com o novo regulamento de 2026, os carros são mais curtos e mais estreitos, o que teoricamente os torna mais ágeis. Porém, a redução da carga aerodinâmica fixa, compensada pela aerodinâmica ativa nas retas, exige um acerto de suspensão muito fino. O que vimos na pista foi o W17 oscilando demais nas zonas de frenagem forte, como na curva 1 e na curva 4 do Bahrein. Quando o carro não transmite confiança na frenagem, o piloto não consegue atacar. E se o piloto não ataca, os pneus não entram na janela ideal de temperatura. É um efeito cascata. George Russell, com toda a sua experiência, conseguiu extrair um pouco mais, completando 56 voltas, mas, mesmo assim, o ritmo de corrida simulado ficou muito aquém do esperado. A questão crítica aqui é a unidade de potência. Lembrem-se que em 2026 a divisão de potência é praticamente 50% combustão e 50% elétrica. Se o sistema de recuperação de energia da Mercedes não estiver colhendo energia suficiente nas freadas, o piloto fica sem potência no final das retas. Antonelli mencionou que os rivais parecem muito fortes, e essa observação visual dele é crucial. Quando ele estava na pista, ele viu carros da McLaren e até da Red Bull tracionando com muito mais vigor na saída das curvas lentas. Isso sugere que o mapeamento de entrega de torque do motor elétrico da Mercedes ainda está muito cru, ou pior, que eles estão enfrentando superaquecimento nas baterias, o que obriga o sistema a cortar potência por segurança. Toto Wolff tem um abacaxi gigantesco para descascar, porque se o conceito do carro nasceu errado, não existe mágica que resolva isso antes da primeira corrida. Agora, enquanto a Mercedes tenta apagar o incêndio, existe uma história fascinante se desenrolando em uma garagem que cheira a novidade e ambição americana. Estou falando da Cadillac e do renascimento filosófico de Valtteri Bottas. É impressionante ver como a dinâmica do paddock muda. A General Motors não entrou na Fórmula 1 para brincar,
trazendo a marca Cadillac para o grid. E a escolha de uma dupla experiente com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas mostra que eles sabem que não podem desperdiçar tempo com novatos neste momento de fundação. Mas o foco hoje é no finlandês. Bottas, que já guiou as naves espaciais da Mercedes na era híbrida anterior, desceu do carro da Cadillac com um discurso que deveria ser estudado por qualquer fã de automobilismo. Ele disse com todas as letras que se sente um estreante novamente. Essa frase carrega um peso técnico enorme. O que Bottas quis dizer não é que ele esqueceu como pilotar, mas que o manual de pilotagem de 2026 foi reescrito. Ele explicou que a gestão de energia agora dita o ritmo da volta de uma forma muito mais agressiva do que antes. Antigamente, você tinha o lift and coast para economizar combustível. Agora, a técnica de tirar o pé e frear é essencial para carregar a bateria gigante que alimenta o motor elétrico de 350 kW. Bottas admitiu que precisou mudar a forma como ataca a zebra e como modula o pedal de freio para maximizar a regeneração. Se você freia muito tarde e depende apenas dos discos de freio físicos, você desperdiça energia cinética que deveria virar eletricidade. É um jogo de xadrez a 300 km por hora. A Cadillac, sendo uma equipe nova, está passando pelo que chamamos de caça aos bugs. Bottas revelou que o carro passou muito tempo no box não por falhas catastróficas, mas por sensores que davam leituras erradas, ajustes de software e verificação de sistemas hidráulicos. Isso é o esperado. O que surpreende é a motivação dele. Ele citou que o objetivo não é a pole position em Melbourne, mas onde a equipe estará na última corrida do ano. Essa mentalidade de construção a longo prazo é vital para a Cadillac. O carro visualmente parece robusto. Não vimos peças de carroceria voando ou fumaça saindo do motor, o que já é uma vitória para um primeiro dia de uma montadora estreante. A parceria com Pérez também será interessante de observar, mas Bottas parece ter assumido o papel de professor técnico da equipe, guiando os engenheiros sobre como o carro deve se comportar. Há um detalhe que Bottas mencionou sobre o Manual Override, o modo de ultrapassagem que permite despejar potência extra na reta para anular a perda de vácuo. Ele disse que acertar o timing desse botão é complexo e que a Cadillac ainda está calibrando isso. Se você aciona muito cedo, fica sem bateria antes da zona de frenagem e vira um alvo fácil. Se aciona tarde, não ganha velocidade suficiente. É fascinante ver um piloto com mais de 10 vitórias na carreira tendo que aprender tudo de novo, e fazendo isso com um sorriso no rosto. Isso traz uma energia muito boa para o grid e valida o projeto da Cadillac como algo sério e profissional. Mas, meus amigos, se a Mercedes está no purgatório e a Cadillac está na sala de aula, a McLaren parece estar desfrutando de um banquete no paraíso. Precisamos falar sobre o tempo de 1 minuto, 34 segundos e 669 milésimos cravado por Lando Norris. E não se deixem enganar apenas pelo número final, o que assusta é a consistência. A McLaren completou 112 voltas combinadas entre Norris e Oscar Piastri. Isso é uma maratona de confiabilidade num dia onde todos esperavam quebras. O que a McLaren chamou de plano estratégico é, na verdade, uma aula de engenharia. Andrea Stella e sua equipe focaram as primeiras horas do dia exclusivamente em validação aerodinâmica. Eles usaram aquelas grades de sensores enormes, o FlowVis, aquela tinta fluorescente, para mapear como o ar flui pelo chassi. E por que isso é tão vital agora? Por causa da aerodinâmica ativa. Em 2026, as asas dianteira e traseira se movem. No modo Z, para curvas, elas geram pressão aerodinâmica máxima. No modo X, para retas, elas se abrem para reduzir o arrasto. Se a transição entre esses modos for instável, o carro perde a traseira no meio da reta ou não freia na curva. O fato de Norris e Piastri terem elogiado a estabilidade do carro indica que o sistema da McLaren está funcionando perfeitamente. Oscar Piastri foi cirúrgico em sua análise. "Eu entendo o carro." Essa frase, vinda de um piloto frio e calculista como o australiano, é um alerta vermelho para o resto do grid. Significa que o carro reage exatamente como ele quer. Não há surpresas, não há saídas de traseira inesperadas. Quando o carro é previsível, o piloto pode explorar o limite muito mais cedo.
Enquanto Antonelli estava lutando para manter a Mercedes na pista, Norris estava brincando de fazer volta rápida. A McLaren não precisou fazer voltas de classificação com tanque vazio para impressionar patrocinador. O tempo veio com o fluxo natural do programa de testes. E mais, a unidade de potência da Mercedes, que equipa a McLaren, parece funcionar muito melhor no chassi papaya do que no chassi prateado. Isso aponta para um problema sério de integração e refrigeração no projeto da própria equipe Mercedes, e não necessariamente no motor em si. E já que tocamos no assunto de motores e integração, é impossível ignorar o que está acontecendo na garagem ao lado, na Red Bull Racing. Max Verstappen e Isaac Hadjar tiveram um dia muito mais discreto, mas os radares de velocidade máxima indicam que a Red Bull, mais uma vez, tem um monstro de eficiência aerodinâmica nas retas. Mas isso é assunto para a nossa análise de amanhã, porque ainda precisamos ver se o novo motor Ford vai aguentar o tranco de uma simulação de corrida completa. O que fica claro neste primeiro dia é que a hierarquia mudou, ou pelo menos se embaralhou. Temos também que olhar para o fundo do pelotão com atenção. A Audi, com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, teve um dia de batismo de fogo. O carro pareceu pesado e com dificuldades de contornar as curvas de baixa velocidade. Bortoleto, em sua estreia oficial como titular, focou em acumular quilometragem e não cometeu erros, o que é fundamental, mas a expressão de Hülkenberg ao sair do carro denotava que a montadora alemã tem um longo caminho pela frente. A confiabilidade da Audi foi questionável, com 2 paradas na pista que causaram bandeiras vermelhas, interrompendo o ritmo de todo mundo. Isso é normal para uma nova fornecedora de motores, mas, em um calendário tão apertado, cada falha custa caro. Voltando à Williams, Alexander Albon e Carlos Sainz formam uma das duplas mais fortes do grid, e o desempenho deles foi solidamente mediano. Não tiveram os problemas dramáticos da Mercedes, mas não mostraram a velocidade explosiva da McLaren. Sainz, com sua experiência técnica vinda da Ferrari, passou muito tempo conversando com os engenheiros sobre a rigidez da suspensão traseira. Parece que a Williams optou por um conceito conservador para garantir pontos no início do ano, em vez de arriscar um design radical que poderia falhar. E falando em Ferrari, a dupla Charles Leclerc e Lewis Hamilton manteve um perfil baixíssimo. A escuderia focou totalmente em ritmo de corrida com pneus duros. Não vimos tempos rápidos, mas vimos um carro que desgasta muito pouco os pneus. Hamilton, agora vestido de vermelho, parecia rejuvenescido, trocando impressões constantes com Leclerc. A Ferrari está escondendo o jogo, isso é fato. O som do motor Ferrari, aliás, está diferente, mais grave, sugerindo uma arquitetura de escapamento única para otimizar o fluxo de gases para o turbo. Será que eles encontraram algo que os outros não viram? Vamos descobrir nos próximos dias. Outro ponto que merece destaque é a situação na Alpine. Pierre Gasly e Franco Colapinto enfrentaram problemas elétricos logo pela manhã. O carro francês parece ter nascido com uma sensibilidade extrema às ondulações. O porpoising, aquele efeito de o carro quicar que assombrou a Fórmula 1 em 2022, parece ter voltado para assombrar a Alpine. Colapinto, que mostrou tanto talento nas oportunidades anteriores, mal conseguiu andar. A garagem da Alpine estava num clima tenso, com mecânicos desmontando o assoalho do carro repetidas vezes. Se a aerodinâmica ativa deles não estiver estável, eles terão um carro perigoso nas mãos. Resumindo este dia caótico e revelador em Sakir, a McLaren sai na frente com um alvo nas costas. Lando Norris e Oscar Piastri têm em mãos uma máquina que parece pronta para vencer amanhã, se a corrida fosse hoje. A confiabilidade e a velocidade pura do carro papaya colocam pressão imensa em todo o resto. Do outro lado da moeda, a Mercedes vive um pesadelo de correlação e performance. Andrea Kimi Antonelli já sente na pele a pressão de estar em uma equipe de ponta que entregou um carro problemático. O W17 precisa de correções urgentes, ou o campeonato pode acabar antes mesmo de começar para eles. E no meio termo, temos a bela história da Cadillac e de Valtteri Bottas, provando que com humildade e trabalho duro, é possível construir uma base sólida mesmo começando do zero. A Fórmula 1 de 2026 não é apenas sobre quem tem o pé mais pesado,
É sobre quem tem o cérebro mais rápido para processar regeneração de energia, ativação de asas móveis e gestão de pneus, tudo ao mesmo tempo. A complexidade aumentou, e os pilotos que se adaptarem mais rápido terão vantagem. Bottas já percebeu isso, Piastri já dominou isso, Antonelli está sofrendo para aprender isso, e nós estamos aqui apenas no começo dessa jornada técnica fascinante. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Será que a Red Bull está apenas dormindo ou o motor Ford tem problemas que eles não querem mostrar? A Ferrari vai liberar a potência total amanhã? E Gabriel Bortoleto vai conseguir mostrar serviço com o carro difícil da Audi? Eu quero saber a opinião sincera de vocês aí nos comentários. Vocês acreditam que a Mercedes tem capacidade de dar a volta por cima até a primeira corrida? Ou esse projeto já nasceu condenado? E sobre a Cadillac, qual a aposta de vocês para a posição final deles no campeonato de construtores? Comenta aí embaixo, eu leio tudo e a gente debate nos comentários. A cobertura completa da pré-temporada continua aqui no Paddock F1 Brasil, com análises técnicas, tempos de volta e tudo o que você precisa saber. Se você curtiu essa análise profunda, já deixa aquele like para fortalecer o canal, verifica sua inscrição e ativa o sininho para ser notificado assim que o vídeo de amanhã sair do forno. Grande abraço a todos, valeu e fui!